Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de Sociologia, e vou estar com vocês aqui no nosso IFA, Itinerário Formativo de Aprofundamento das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Olá pessoal, então vamos aí a mais uma aula, né? Eu sou o professor Luiz Cláudio, eu sou professor de Filosofia aqui do Centro de Mídias, junto com o professor Josino Malagueta, então vamos iniciar a nossa aula aqui com o nosso conteúdo. Então nós estamos na aula de número 4, o objeto do conhecimento é a Amazônia Legal, Fronteiras e Fluxos Migratórios, e vamos falar um pouco sobre os projetos de desenvolvimento da Amazônia, a Zona Franca de Manaus, a Transamazônica, a usina de Balbina, a BR-174 e a BR-319. Então esses são os conteúdos, né, os assuntos da nossa aula, e vamos, né, dar início agora então aí ao nosso conteúdo. Então muito bem pessoal, estamos então aqui para darmos início propriamente à nossa aula. E nós então vamos falar hoje sobre os projetos, né, de desenvolvimento na Amazônia. Exatamente, professor Luiz. Vamos então começar com o projeto Zona Franca de Manaus. Vamos falar da BR-230, que é a nossa famosa Transamazônica. Vamos tratar da usina de Balbina e as rodovias BR-174 e BR-319, que representam uma série de iniciativas governamentais e privadas com o objetivo de promover o crescimento econômico, integração regional e exploração de recursos naturais na região amazônica. Não é isso, professor? Exatamente. Então você vê aí que o assunto, né, ele é robusto, né, tem muita coisa para a gente tratar aqui, e cada um desses projetos ele possui uma característica específica, né, própria. Né? Também nós vamos falar sobre os impactos socioeconômicos, né, que esses projetos também trouxeram, né, junto com eles, e também os impactos ambientais, e além das controvérsias, né, relacionadas aí à questão da sustentabilidade e também da conservação. Né? Então esses aqui são mais ou menos um pouco o assunto geral, né, do que nós vamos tratar. E nós vamos começar então falando de quê, professor? Da Zona Franca de Manaus. Vamos lá então. Zona Franca de Manaus. Então, como nós tínhamos falado, né, professor Luiz, muitos projetos foram criados dentro desse bojo, né, dos chamados Projetos Desenvolvimentistas para a Amazônia. Né, aí nós tivemos a Sudan, né, tivemos a Suframa, né, tivemos vários projetos, o Proterra e outros projetos que foram criados na região amazônica, juntamente com as BR que foram construídas no intuito de trazer desenvolvimento. E um deles é a Zona Franca de Manaus, né, que é a Suframa, não é isso? Suframa. Então ela foi criada, olha, por uma lei, né, a Lei 3.173, né, de 1957, ó, e foi então, ela já veio sendo preparada, né, e foi instituída, né, no governo de Juscelino Kubitschek ainda, né, lá atrás, e com essa proposta inicial, né, de criar, né, uma zona de livre comércio aqui no Brasil, né, no país, e Manaus, então, foi a capital, né, que foi, né, escolhida, né, para implantar o projeto. Né? Exatamente. E depois o Decreto-Lei 288 de 1967 reformulou aquele primeiro projeto, né, e consolidou o projeto durante o governo de Castelo Branco, estabelecendo os incentivos fiscais e aduaneiros para a região. Né? Então, foi a partir de 67 que realmente a gente conta como o início, né, do processo da Zona Franca de Manaus, né, professor? Que foi justamente o momento que, com esses incentivos fiscais, as empresas, né, vieram para cá, né, para Manaus, e quando foi construído o Parque, né, Industrial de Manaus, né, o Distrito Industrial, e as empresas, então, com esses incentivos fiscais, né, foi dado praticamente tudo de graça, terra, né, espaço, né, para construir as empresas. Então, houve vários incentivos, né, com relação a impostos, etc., para atrair essas empresas aqui para Manaus, e aí então, né, foi estabelecido o projeto na nossa cidade, né, de Manaus. Exatamente. Então, aquele primeiro momento que era uma zona franca, ela depois se tornou num PIM, né, que é o Polo Industrial de Manaus. Então, nós não temos mais aquela zona franca
que era de livre comércio, que tinha antigamente, as pessoas vinham aqui, Manaus cresceu muito, porque as pessoas vinham comprar mercadorias baratas que tinham de importação, né? E depois ela se tornou apenas uma empresa de uma industrialização, não é isso? Isso. E qual é o objetivo? Qual foi o objetivo, então, da criação do Distrito Industrial, da Zona Franca de Manaus? Foi promover, né, o desenvolvimento, né, econômico. Esse era a narrativa era essa, né, que era para promover o desenvolver economicamente a região norte do Brasil, né, já que o sul do Brasil, né, o sudeste do Brasil já era uma área bastante industrializada, né? Tanto é que até hoje nós temos as partes mais industrializadas do nosso país. Mas então, aqui para o norte do Brasil ainda, isso era muito vago ainda, nessa questão da industrialização, e foi um momento então para trazer para cá e implantar esse polo industrial para que a industrialização então também tivesse aqui um olhar, né, na região norte do Brasil, né? Pois é, e também visava estimular a instalação de indústrias, né, de eletrônicos, motocicleta, um polo de motocicleta e bens de consumo e outros setores, né, foram implantados aqui. No projeto inicial, também visava no sentido de criar indústria na própria região para beneficiar os produtos da região, mas isso ficou um pouco para trás, né, professor? Exatamente. E aqui também, ainda continuando com esses objetivos, né, foi também, além de promover o desenvolvimento econômico, claro, as empresas estavam aqui, gerou emprego, né? Gerou muita coisa. Realmente houve um boom aí no desenvolvimento, mas também tinha o objetivo de integrar a Amazônia, né, de um modo geral, no mercado nacional. Como eu falei, a região norte ela sempre ficou um pouco, devido também até à nossa localização geográfica, né? Somente Manaus, né? Então, reduzindo as desigualdades regionais, né, que foi proposto aí quando veio para cá, para a região norte, e Manaus, né, porque Belém, por que não foi para Belém? Porque Belém já tinha, de uma certa forma, um contato maior, né, com a região sul do Brasil, com a parte mais industrial do Brasil. Manaus era a segunda maior capital no momento, e ela já estava, digamos assim, completamente preparada, né, para receber esse polo industrial e desenvolver numa região que era mais um pouco distante, né? Uma capital mais distante, né, do centro do Brasil, né? Exatamente. E, a princípio, o projeto da Zona Franca ele também era agrícola, né? Nós temos aqui na BR-174 toda uma área que era destinada à questão agrícola, só que isso aí não foi levado para frente, né? Então, só a parte industrial que se desenvolveu, não é isso? Vamos, então, continuar falando aí da Zona Franca. Vamos falar, então, aqui, né, do nosso polo industrial, aqui, o que mostra aqui, né, uma das grandes indústrias de produção de motocicleta, né, que está presente aqui. Manaus é o maior produtor de motocicleta do nosso país, né? Isso. Então, aqui nós estamos falando da Zona Franca de Manaus, né, do polo industrial, e benefícios que essas indústrias, né, trouxeram. É claro que geração de empregos, né? Foi uma época, então, que inclusive houve muita migração, né, para aqui, para Manaus. Manaus era uma capital até então modesta, e de repente ela cresceu e inchou. Manaus ficou, né, inchada populacionalmente, né, demograficamente, né, justamente devido a essa atração, né, de pessoas para vir aqui em busca de empregos, né, e de trabalhos diretos e indiretos, né? Nessa época a Zona Franca chegava a gerar mais de 100 mil empregos, né? Mais de 100 mil empregos. Depois, nós também temos, falando dos benefícios, aí nós temos o fortalecimento, né, da economia local e regional. Então, isso fortaleceu a economia regional. Muito bem, vamos então continuando, falando aqui dos benefícios, né? Temos benefícios? Temos aí, professor, olha, a transferência, né, de tecnologia e modernização de Manaus. Manaus se modernizou nesse período. Exatamente, então muitas pessoas buscavam, né? Nós não temos só benefícios, também tem... Agora vamos entrar na parte dos impactos, né, dos desafios que foram também trazidos com a implantação da Zona Franca. Olha, a dependência de incentivos fiscais, ela ficou dificultando a autonomia econômica da região. Né? Por quê? Porque a nossa região, a vocação da nossa região, na verdade, era agrícola, né? Essa é a vocação. Extrativista, né? Extrativista. Então, uma indústria, então, de repente, criou essa dependência, né, dos incentivos fiscais, né, que acabava beneficiando as empresas
e a mão de obra, né, normalmente não tinha esse mesmo benefício, né? Muito bem. Também tivemos impactos ambientais, né, relacionados ao crescimento urbano e ao aumento do consumo de recursos. Porém, a Zona Franca ela é responsável pelo baixo desmatamento que nós temos no Amazonas, né? Principalmente, né, a parte mais desmatada do Amazonas é o sul do Amazonas, que é ligado ali à questão de soja e tal, da agricultura, mas no total o Amazonas ele é pouco desmatado, né? Isso. E também outro impacto também foi no âmbito, né, na questão social, né? Manaus inchou, cresceu, então vários tipos de problemas, né, além das desigualdades, né, condições precárias, né, de trabalho muitas vezes em alguns setores, também, né, a questão da violência, né, muitas coisas, né, no campo, né, da sociedade, né, as pessoas que moravam nos bairros, na cidade, perceberam, né, essa mudança, esse impacto, né, na própria vida, na segurança, né, etc. Manaus tem uma questão séria porque a grande maioria dos bairros de Manaus são invasões, né? Então são um bairro não planejado, que tem problema de infraestrutura, questão de saneamento básico, etc. Então, esses problemas aí. Mas temos mais. Então, existem críticas, né, à sustentabilidade do modelo por não incentivar suficientemente a diversificação produtiva e práticas ambientalmente responsáveis na região, né, professor? Então, essas foram aí, né, um pouco da Zona Franca de Manaus. Vamos falar agora, né, de outro projeto, que é a rodovia da Transamazônica, né, conhecida BR-230. Né? Então, vamos ver também, dentro desse projeto, quais são também os seus impactos, seus objetivos, né? Acompanhar também um pouco, né, da sua situação aí. Muito bem. Olha, a BR-230, né, que é a nossa Transamazônica, ela surgiu, né, ela começou lá em Cabedelo, né, na Paraíba, e ela tinha o objetivo de cruzar todo o Brasil, né, toda a região norte. E aí, no objetivo geral, era trazer para cá colônias agrícolas e tirar um pouco da pressão populacional que tinha no Nordeste e no Sudeste do país, trazendo esse pessoal para cá. Então, o governo tinha essa intenção de trazer, de povoar a Amazônia, porque eles viam aqui como um vazio, né, demográfico, e diziam que era preciso integrar a região ao país, né, professor? Isso. Então, vamos ver aqui, ó, vamos começar falando um pouco sobre a questão da sua criação. Então, foi na década de 70, né, em 1970, também dentro do governo militar, né, através, nessa época, quem estava no governo, no poder, era o governo Médici. Carrasco Azul Médici, não é isso? Isso. E aí, parte do plano, né, de integração nacional, né, o Programa de Desenvolvimento Nacional é transformado no chamado Programa de Integração Nacional, que tem essa ideia de integrar, né, trazer a região para o país, porque ela ficava muito isolada, então eles precisavam integrar. Então tem um lema do governo que era integrar para não entregar, né? Aquele lema de que a região despovoada ficava fácil para a invasão de povos estrangeiros, então eles precisavam povoar a região, né? Isso. Aí nós temos a criação e consolidação, nós temos também a questão que ela foi planejada, né, para ser uma das maiores rodovias do Brasil, porque ela ia ligar, né, como nós falamos, nós estamos, a região norte aqui está um pouco afastada dos centros, e essa Transamazônica ia atravessar tudo isso aí, ligando, né, aqui a Amazônia ao restante do país, né? Então ia ter uma ida e volta, um corredor, livre, né? Um corredor ali que vinha do Nordeste, Brasil, né? Lá, né, de Cabedelo até Benjamin Constant, né? Isso. Só que ela terminou em Lábrea. A Transamazônica parou em Lábrea, né? No município de Lábrea, ali termina a Transamazônica. E quais são os objetivos, pessoal? Vamos agora acompanhar, conectar a região norte, né? Então fazer essa ligação, né, às demais regiões do Brasil. Então, esse foi o grande objetivo. Mas tem mais objetivo ainda. Facilitar, né, o transporte de pessoas, mercadorias e recursos naturais aqui na região. Mas tem mais, né, professor? Está tudo ligado, né? Estimular o desenvolvimento agrícola, né? Então, a vocação, como eu falei aqui, apesar da indústria, mas havia muita questão, né, de grãos, de plantações que abasteciam, né, o resto do Brasil. Então, também de estimular esse desenvolvimento agrícola, né, e a ocupação, né, da Amazônia, trazendo pessoas para cá para ocupar, né, e criando aí, né, outros
outros meios, né? Eles visavam, professor, criar colônias agrícolas, né, vilas agrícolas, todo o entorno da rodovia, né? E era essa a ideia, né, para poder povoar a região. A gente vai ver agora aqui, ó, o mapa, né, que vai mostrar exatamente todo o percurso que a BR-230 fazia, né? Então, a rodovia tem aí um potencial de integração regional, né? Dava acesso às áreas isoladas da região Amazônia e também incentivava a agricultura e a exploração dos recursos naturais, né? Porque também tinha, dentro desse processo todo, tinha o chamado RADAM, Projeto RADAM, que era o Radar Amazonas, que depois se transformou em Radar Brasil, né, que mapeou toda a região, sabia tudo que tinha aí no subsolo, todos os minerais, tudo que era de riqueza que tinha aí, né, professor? Exato. Então, pessoal, esses aqui foram alguns dos benefícios. Vamos agora conhecer um pouco também, né, dos impactos, né? E nós já estamos aqui representando aqui, né, essa estrada, né, da Transamazônica. E nós temos aqui os desafios que nós temos aqui, é que a rodovia nunca foi totalmente concluída. Né? Parou em Lavra e ficou ali no terminal. Não foi asfaltada, grande parte da rodovia não é asfaltada. Hoje, por exemplo, o trecho que vai de Humaitá a Lábrea, ele está transitável todo ano, né? Inverno e verão se transita na estrada, que é uma coisa boa. Antigamente só funcionava no verão e às duras penas, né? Isso. E claro, né, um dos grandes efeitos, né, que é inevitável, inclusive, quando um projeto desse chega, que é o desmatamento. Né? Você pode ver aqui, de ponta a ponta aqui no meio, tudo aqui era ligado, né? Era uma mata só. Então tiveram que abrir aqui, né, esse espaço aqui, então houve desmatamento e, claro, com isso também a degradação ambiental, né? Exatamente. Ao longo da rodovia também foi feito muitas fazendas, né, e tal. Então, o deslocamento e conflitos envolvendo comunidades indígenas e tradicionais. Então, as pessoas que vieram para cá, né, a própria Transamazônica impactou essas pessoas que moravam aqui na região. Né? Assim como todas as espécies que habitavam por aqui tiveram, né, muitas até foram extintas, né, tiveram que ir para longe, né, muitas espécies da Amazônia. Assim também as pessoas que viviam aqui, que eram os povos tradicionais, eles também foram bastante afetados, né, com a criação aqui da estrada. Tivemos também a facilitação de atividades ilegais, como garimpo e extração ilegal de madeira, né, que é uma questão séria. Mas agora, professor, vamos falar de um outro projeto, grande projeto, que é Baubina, né, Usina Hidrelétrica de Baubina. Vamos lá, então, olha, criação e consolidação. Ela foi construída na década de 1980, no rio Uatumã, no Amazonas. Foi inaugurada em 1989, né, e planejada para atender principalmente a Zona Franca de Manaus. Mas, infelizmente, como nós já falamos, a produção energética dela não supria a capital, né, não era suficiente para suprir a capital do Amazonas, aqui, que é Manaus. Quais são os objetivos aí, professor, da usina? Os objetivos que nós podemos ver aqui. Suprir a demanda energética de Manaus, né? A gente sabe hoje que não supriu, substituindo as usinas termoelétricas, né, movidas a petróleo. Essa aqui era movida a água, né, do rio, e aumento, né, dos preços do petróleo, né, que nessa época estava bastante, né, alto, né? A crise de 73 do petróleo. Isso. Depois nós visava garantir energia elétrica para a região norte, que não conseguiu, apoiar o crescimento industrial da Zona Franca de Manaus e sustentar a expansão urbana de Manaus, né? Temos mais, né, professor? Temos os benefícios também, ó. Foi o fornecimento de energia, é claro, ela forneceu energia, né, para uma parte das indústrias, e também o desenvolvimento urbano, né, da capital amazonense. Então, uma parte ela foi atendida, né, pela essa usina aí. E os desafios, professor, impactos? Baixa eficiência energética, como já falamos, pequena produção de energia em comparação ao custo do projeto e ao tamanho da área inundada, não é isso? Isso. Então, qual foi o tamanho dessa área? 2.400 km² de floresta foram inundados, né, com a construção aí. Imagine o impacto ao redor, né, desse rio aí, né? Tivemos também perda da biodiversidade, né, devido ao alagamento, e emissão de gases de efeito estufa pela decomposição da matéria orgânica submersa aí no lago. Mas tivemos mais, né, professor? O deslocamento da comunidade ribeirinha indígena, claro, tiveram que deslocar, né? Não teve jeito. Então, tudo isso aí foram os desafios, né, da Baubina. E nós temos mais um projeto aí, professor, que é a rodovia 174, né? Então, a criação e consolidação foi construída na década de 70 também, durante o período da ditadura militar, e ligava Manaus a Boa Vista, em Roraima, estendendo-se até a fronteira com a Venezuela.
país, né? Além disso, né, nós temos aqui também que ela foi estrategicamente planejada para integrar, você vê que essa palavra sempre aparece, né, o norte do país com o restante aí, né, e agora indo até para as fronteiras, que era a fronteira com a Venezuela. Muito bem. E aí tentava também facilitar o transporte entre as capitais do Amazonas e de Roraima e melhorar a integração regional e fortalecer a ocupação da fronteira norte, né, professor? Isso. Além disso, também estimular, né, o comércio e a circulação de mercadoria também dos serviços básicos, né, para atender os serviços básicos. Na região. Muito bem. Como benefício nós temos aí da região, nós temos maior conectividade, né, entre Manaus e Boa Vista e Venezuela e a facilitação do comércio regional e internacional. Essa rodovia facilitava o transporte dos produtos produzidos na Zona Franca para, né, exportação aí, através da Venezuela. E né? também, né, a expansão, né, do acesso ao serviço de saúde, educação, né, infraestrutura, tudo isso aí gerou esse benefício. E os impactos, né? Os impactos, nós temos os impactos ambientais e também o desmatamento, a degradação da floresta, né, tudo isso aí, né, envolveu nessa BR aí. Muito bem. E conflitos sociais, por exemplo, afetou as terras indígenas, especialmente dos Uamiri e Troari, que sofreram deslocamentos e violência durante a abertura da estrada, muitos foram mortos. E, além disso, também problemas de manutenção, né, de segurança. Então, tudo isso aí gerou, né, essa dificuldade de transporte, né, em alguns trechos, né, da rodovia. E aí nós vamos para mais uma rodovia, professor. Vamos para a 319, a BR-319, famosa rodovia que liga Manaus a Porto Velho. Ela foi, então, construída entre 1968 e 1976, durante o regime militar, como nós já falamos, não é isso? E aí, ela tinha como objetivo, aí foi inaugurada, né, oficialmente no dia 27 de março de 1976, né, e ela pretendia, então, fazer essa integração também regional. Né? E ela foi planejada como? Né, por parte, para entregar, com esse plano de integração nacional. Né? Então, vocês percebam isso aí, né? Para conectar Manaus ao sistema viário nacional e reduzir essa dependência, né, do transporte fluvial e aéreo. Né? Muito bem. Pretendia integrar a Amazônia Ocidental ao restante do país, não é isso? Integrar para não entregar, não é isso? Permitir também o acesso terrestre, né, ao estado do Amazonas, que era mais a via, né, fluvial. Muito bem. E estimular o desenvolvimento econômico regional e a circulação de mercadorias, pensando sempre na Zona Franca, né, nesse processo de esse novo modal aí rodoviário. E quais foram, então, os benefícios? Né? Nós temos aqui, ó, o potencial de desenvolvimento econômico, né? Teve o potencial de integração também da região norte e da região centro-oeste do Brasil. Né? Exatamente. Pensando também em estimular o comércio regional. Tinha esse objetivo aí de estimular o comércio, e isso aconteceu. A princípio, depois a BR foi abandonada, né, e a gente sabe o que aconteceu. Mais benefício aí, professor? A articulação com outras rodovias federais, e aqui que era o ponto, né, que é para facilitar a logística. Na verdade, todas as estradas são criadas para facilitar o transporte de produtos, né, das grandes empresas, né, e produtos que eram transmitidos para outras regiões do Brasil. Porém, nós temos aí grandes desafios e impactos dessa rodovia. Ela foi abandonada durante mais de 35 anos, né? E ela ficou aí, como vocês estão vendo, uma rodovia que era asfaltada. Eu cheguei a andar nela aí de ônibus, né? Toda asfaltadinha, a gente tranquila, agora está aí, ó, né? O barro que a gente está vendo. Então, impacto ambiental significativo, pois sua pavimentação pode aumentar o desenvolvimento, isso que eles falam, né? Que pode aumentar o desmatamento e facilitar atividades ilegais, como a questão de grilagem, extração de madeira e mineração. Mas mesmo sem ser asfaltada, isso aí já acontece, né, professor? Já acontece. Além de afetar diversos, né, territórios indígenas, né? Por exemplo, né, com certeza a maior parte dessas BRs aí afetaram algumas etnias indígenas, todas porque eles moravam aqui, estavam habitando aqui. Né? Exatamente. Então, não teve como não serem afetados, né? E também as unidades de conservação. Né? Exatamente. E essa rodovia aí, ela é considerada uma bomba relógio para as metas climáticas, com os riscos de
aumento expressivo do desmatamento no sul do Amazonas e impactos da saúde pública local. Eu chego até a questionar isso, porque a rodovia, mesmo sem estar asfaltada, isso já está tendo impactado. Então, existe esse problema, né, do não asfaltamento por conta dessa situação, mas eu acho que ela asfaltada, ela teria muito mais condição de facilitar o monitoramento, né, dessas questões. E vocês que vivem nessas regiões aqui sabem muito bem como é que se dá na prática, né? Como é que está funcionando hoje essa realidade, né, dessas nossas rodovias aqui. E agora nós temos um momento de reflexão, né, sobre tudo que nós falamos. Estamos finalizando aqui a nossa aula e nós vamos então trazer aí uma reflexão aí para a gente ir pensando, né, sobre esses assuntos. Então vejam lá, a discussão sobre esses megaprojetos nos convida a refletir sobre as diferentes visões do que significa desenvolvimento e quais são os custos ambientais, sociais e humanos de uma ocupação e exploração planejadas sem a devida consideração pela sustentabilidade da floresta e pelos direitos das populações tradicionalmente e indígenas que vivem na região. Esses projetos, como nós já falamos, eles foram projetos pensados de cima para baixo, sem levar em consideração as populações locais. Não havia discussão, não havia chamadas audiências públicas que existem hoje, né, para fazer discussões, debate, para ver o que é mais viável. Como nós vivíamos num período de exceção, né, os governos mandavam fazer e faziam, né, professor? Sem levar em consideração estudo de impacto ambiental, sem levar em consideração a coisa nenhuma, né? Isso é por isso que a gente tem que ver tudo isso pronto hoje, mas é importante a gente ainda parar, né, conhecer um pouco a história, né, refletir um pouco sobre tudo isso e ver o que nós ainda hoje podemos, né, as gerações podem fazer a respeito, né, de todos esses projetos que ainda estão em vigor, muitos, né, estão aí ainda acontecendo, mas o que nós podemos, né, fazer para... São projetos, mudar, professor, né, que são importantes para a população local, porém, quando esses projetos são feitos, eles devem levar em consideração a discussão com a população, né, ver o que é mais viável, a participação da população não era feita assim. Então, isso trouxe, por isso, grandes impactos para a sociedade nós local. somos todos convidados a participar desses projetos que aparecem, né, nas comunidades aqui da região. Certo? Vamos então agora para o nosso... Nós ficamos por aqui, né, terminamos a aula, nossa aula de hoje, né? Então, a gente se encontra aí numa próxima aula.